Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Perenha Cash. Hoje nós temos um podcast top. Vamos falar com o Marcel. Marcel é o cara conhecedor da eletrônica, é aquele cara que mexe com tudo aquilo que eu adoro, eu amo, entendeu? Que eu também mexo, já vim dessa área da tecnologia, e aí a gente, na verdade, não é um podcast, aí é uma conversa mesmo de informações. Antes de tudo, não esqueça, compartilhe nossos vídeos, não esqueça do sininho e deixe todas as suas informações ali, coloque os seus comentários, isso é muito legal pra gente. Fala, Marcel, e aí? Boa tarde, Alexandre, tudo bem? Eu tô ótimo. Quero começar agradecendo, né, e te parabenizando também pela iniciativa. Eu acho que num mundo e num momento assim de short, né, precisa de gente falando de forma aprofundada sobre determinados assuntos, né? Então você está de parabéns aí por estar trazendo gente que consiga, né, falar de forma bem profunda assuntos tão importantes. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. É nós que tem que tirar essas informações e trazer. O Verdade. público pede, é conhecimento. Tá certo. E aí, Marcel, um pouquinho de você. Você é de Cuiabá? Nascido em Cuiabá, aí a minha infância... Cuiabano, pé rateado, né? E na minha infância eu tive alguns anos que eu passei no Paraná. Então, em 89, meu pai foi convidado pelo meu avô, que tinha uma indústria aqui local, a estar retornando para cá, para Cuiabá, e a gente veio. De lá para cá, meus pais ficaram aqui, eu tive algumas oportunidades de ir para algumas regiões, né, Nordeste, a parte do Norte, no Rio de Janeiro também. Conheci um pouquinho aí do Brasil, né, culturas tão bacanas. E aí depois, uns 10 anos para cá, voltei de novo para Cuiabá e estamos aí firme e forte, graças a Deus. Legal. Marcel, você já teve assim o seu dedinho em vários projetos em Cuiabá, né? Então, começou um pouquinho quando, no início da minha carreira, eu sempre fui muito apaixonado pela técnica. Então, sou aluno da Escola Técnica Federal do Mato Grosso, né, eletrônica. Então, a eletrônica é aquela coisa muito gostosa de você mexer, curiosidade, ver a coisa funcionando e tudo mais. Então, sempre fui uma pessoa muito apaixonada pela técnica. E depois trabalhei na parte de segurança eletrônica, né, trouxe alguns projetos de fora, né, para poder ser implantado aqui, bem no comecinho da segurança eletrônica, faltavam profissionais que poderiam traduzir também muito material, que, né, era quase tudo importado. Então fiz esse trabalho. Depois até estava falando, né, com o Miguel, né, meu filho, sobre uma oportunidade que eu tive uma produtora de vídeo. Eu era editor de TV, né? Trabalhava na edição e também na parte de computação gráfica. E é engraçado quando você olha para trás e vê todos esses pontos, né, e como que eles se ligam, porque eu fiz engenharia, depois cursei engenharia, e dentro do shopping center acaba que você utiliza tudo aquilo, né, que você fala assim, puxa vida, são coisas tão distintas, tão diferentes, você acaba trazendo, né, toda essa bagagem para aproveitar dentro da indústria de shopping center. E aí ali foi que eu, vamos dizer assim, passei maior tempo da minha experiência, né? São quase 18 anos. Eu peguei a fase de projeto, parte de execução do projeto, e depois fui convidado para fazer a gestão do projeto. E tive a oportunidade, então, dentro da carreira de shopping center, de gestor de shopping center, ter contato com a parte de gestão de pessoas, de liderança. Porque até então era um cara que gostava muito da parte técnica, né? Era muito legal ali você saber os termos, usar bem, né, a tecnologia e tudo mais, mas a partir do momento que você é inserido dentro de uma posição de liderança, onde você tem ali 12, 15 pessoas para poder liderar, acaba que você precisa, né, de outras competências para fazer isso. Então foi quando eu comecei a entender a importância da liderança, né, e aí acabei me apaixonando também por essa área. Durante muitos anos eu investi em leitura, em curso de capacitação, poder ajudar o time a conseguir fazer, né, todas as metas, os resultados que estavam propostos para a gente lá. Hoje, você falando em liderança, qual que é o maior gargalo hoje que tem, hoje, assim, da mão de obra aqui no Brasil? Eu digo que o Brasil, de forma estruturante, ele precisa olhar de uma forma diferente, sobretudo para a educação. A educação básica, ela tem muitos problemas. Você pega uma educação básica com muitos problemas, depois isso avança para uma educação técnica que já carrega também todos esses problemas. E quando você tem toda uma liderança que não tem uma visão de futuro, de construção, né, muito imediatista, muito de números, isso acaba fazendo com que as pessoas elas queiram
correr atrás só daquilo que dá um dinheiro imediato, né? Então não está se construindo uma perspectiva nas pessoas de realmente de se aprimorar, de fazer, de investir tempo para se aprofundar em determinados assuntos. Então, é um encargo de vida que eu tenho, né, ser uma pessoa que consiga promover, de certa forma, o que eu chamo de revolução educacional. É você realmente, lá no começo, né, falar para essas crianças, falar para esses adolescentes. Eu já fui professor, eu tive essa oportunidade, aliás, gosto muito, não vejo o momento de poder estar tendo novamente essa oportunidade de ensinar, foi uma experiência muito legal. Onde você conversa realmente assim, além do técnico, você passa essas percepções da necessidade da pessoa de se aprimorar para ter uma assinatura, né? Eu tinha um tio, por exemplo, né, que ele sempre fez muito bem todas as coisas que ele fazia, e os clientes que a gente visitava, ele falava assim: eu sei quando o Chacon faz, porque é diferenciado, o parafuso está colocado de uma forma diferente, os cabos estão amarrados de uma forma diferente, né, no ambiente de televisão que a gente trabalhava. Então, essa questão que eu acho que falta muito, as pessoas entenderem qual é a sua assinatura, qual é aquilo que realmente faz com que você seja reconhecido pelo resultado que você produziu. Então isso não é muito discutido. É muito discutido, é falar assim, cara, você entra lá, bate o teu ponto, resolve, faz esses trabalhos, depois você vai embora para tua casa e tá bom. Isso faz então com que essa mão de obra ela fique sempre, né, pairando por aí. Entendi. Você falou do Chacon. O Chacon, ele tem uma produtora? Tem uma produtora, trabalhou muitos anos. Meu pai é jornalista. Sim. E meu pai sempre falou desse Chacon. Porque o Chacon Celso aqui Chacon. Então, assim, eu tive famoso Chacon. uma gratíssima, assim, momento onde a gente trabalhou junto. Então, tudo dentro da área de televisão que eu aprendi foi nesse momento, né, com ele. Então, e mais do que isso, foi moldado, foi forjado para mim uma percepção, assim, um pensamento de fazer as coisas muito bem feitas, independente assim do valor que você está cobrando para fazer, você criar assim a tua assinatura, né? Você tem que entregar um negócio que as pessoas assim saibam que foi você que fez. Cria uma emoção, né? Uma emoção, sim. Exatamente. E aí, claro, o sucesso, né, de muitas pessoas pagarem até um valor diferenciado para os trabalhos que ele realizava, está muito desse investimento que ele fazia. Ele falou assim, olha, você sempre tem que entregar algo além daquilo que você foi contratado para poder fazer. Que a pessoa ela vai se sentir assim, grata em função daquilo. Os comerciais, isso aparecia nas filmagens, nos detalhes. Então tudo era um pouco mais demorado, mas o resultado final era sempre de muita qualidade. Foi o período que eu tive esse contato assim, com a qualidade. E é interessante essa questão da qualidade, como ela é importante. Quando eu trabalhei com segurança eletrônica, em uma das feiras, né, tinha muitas aquelas feiras, eram valorizadas, Miami e tal, e aí os americanos falaram assim, olha, a tendência agora é nós fazermos mais produtos com qualidade e entregar para o mercado. É interessante que logo depois entrou uma indústria japonesa, conhecida, né, assim, a qualidade que elas fazem, ela falou assim, olha, já o nosso compromisso é de criar mais produtos. Ele foi questionado, falou, mas a questão da qualidade? Ele falou assim, a gente nunca dissocia a questão da qualidade dos nossos produtos, a gente não conversa sobre linha A, B e C. Então, quando eu ouvi isso, eu falei, puxa vida, realmente é exatamente isso que nós precisamos ser. A gente não tem que ter versão A, B e C, a gente tem que entregar, né, algo sempre muito bom, da melhor forma possível. Verdade, hoje se você reparar, no mundo da tecnologia mesmo, porque nós temos hoje a invasão da China com tudo, faz tudo, sim, tem tudo, se copia tudo, mas virou assim, cara, virou um polo de tecnologia a China. Então eu lembro que muito tempo atrás o pessoal falava assim, isso é chinês? É chinês, não presta não. E hoje a gente sabe que a China é uma potência. Sem dúvida. Os caras estão com nave na Lua. Eles estão fazendo como chama? O negócio espacial lá que eles estão colocando como é o nome? Central Espacial, né? Exatamente. A estação espacial. Eles estão fazendo a deles. Então aí você fala assim, pô, esses caras não têm tecnologia. Os caras aprenderam com o mundo. Todo mundo foi lá e colocou para eles aprenderem, né? Então, assim, a gente vê que a qualidade com o tempo e a pessoa aprendendo, as coisas só vão melhorando, né? Eu acho que nasce desse pensamento,
não tem como não passar pelo aprimoramento, que é exatamente essa fase. Começou ruim, mas houve um aprimoramento. Você tem que entregar, ir fazendo. E você mesmo ser crítico daquilo que você entrega. Da próxima vez eu vou entregar isso aqui com... Eu, certa vez na minha vida, me propus a escrever um livro. Só que eu tenho um problema sério, porque eu escrevi a primeira frase, aí eu ficava olhando essa primeira frase e não tá bom, mudava, não sei o quê. Então, assim, nunca consegui concluir o livro. Né? Então, dentro do pensamento ágil, você tem aquela coisa assim, você tem a ideia, você monta o teu modelo de negócio, né, e faz aquilo acontecer. E tenha em mente que há de se ter aprimoramento, você tem que aperfeiçoar aquilo dali, ficando cada vez melhor. Verdade. Uma coisa interessante, né, Marcel? A gente que é da área de tecnologia, a gente trabalha com a lógica, né? E a lógica, ela tinha que ser ensinada como uma matéria para todo mundo. Porque na vida, tudo você leva pela lógica, cara. Depois que você conhece lógica, você consegue entender um mundo diferente, né? Quando você vai pegar um equipamento, você vai mexer, você desmonta ele pela lógica e você monta ele de volta. Né? E você vê como é que é interessante. O meu filho fez robótica, e esse pensamento logo cedo nas crianças, ele tem 8, 9 anos, ele fez, já em alguns softwares que a gente fazia junto, né, criava ali primeiro a parte eletrônica e a parte do software, ele sempre olhava no código e falava assim, não, papai, mas antes eu tenho que fazer isso aqui, para lá na frente ter um determinado resultado. Então já dentro da cabeça dele, né, são criados redes de pensamento que preveem o que pode acontecer lá no futuro. Porque ele sabe que a máquina é assim. Você coloca o código ali, tem que te entregar um resultado. Tem os if da vida, né? E se. Então esse pensamento do e se também, né? Costumo dizer que é um grande legado que a parte da informática traz para nós. Porque quando nós fazíamos, por exemplo, programação de eventos dentro do shopping center, a minha pergunta e a minha contribuição dentro de um cenário onde você já tinha pessoas que já sabiam o que precisava ser feito, é dizer o seguinte, e se der errado? E se chover? E se faltar? E se a empresa não vir? Então, o e se, ele faz com que as pessoas saiam só daquela... Né, crie outras oportunidades. Então, quando a coisa acontecia, todo mundo já sabia que era para agir de determinada forma. É interessante, né, Marcelo? Como essa bagagem de vida ela vai resolvendo coisas do dia a dia. Do dia a dia. E se eu pegar esse caminho? Mas é bem assim mesmo. E, Marcelo, na parte de gestão de pessoas, que você pegou essa paixão toda, o que você mais trabalhou com as pessoas? Qual que é o perfil que você sempre colocou para as pessoas seguirem? Eu digo que assim, nós temos um perfil que já é natural nosso. Certo. Eu sempre tive um perfil mais afiliativo. Sempre me colocava muito do lado das pessoas, né, e ajudava as pessoas com um pensamento de que, agindo dessa forma, as pessoas de alguma forma retribuiriam aquilo fazendo as tarefas, né, executando alguma coisa. Só que isso traz muitos problemas, porque você ser um pouco mais afiliativo, né, você acaba usando isso como uma moeda de troca, muitas vezes injusta, até no dia a dia. Então isso me trouxe muito problemas. Foi quando eu fui presenteado com um livro que chama O Monge e o Executivo, não sei se você conhece esse livro. Ele traz uma visão daquilo que ele chamou de liderança servidora. Então, é um modelo de pirâmide invertida, onde o líder ele passa a ser alguém que ajuda as pessoas, no que for preciso, para que elas possam dar o resultado. Diferente do modelo de pirâmide em pé, onde as pessoas estão ali só interessadas em atender o que o líder, o presidente, né, o dono da empresa, atende. Então, o cliente ele passa a ter o primeiro lugar, e os colaboradores, com a ajuda desse líder servidor, fazem com que os desejos dos clientes sejam atendidos. Então foi assim, a paixão à primeira vista. Quando eu li esse livro, eu falei, puxa vida, é exatamente essa questão que eu preciso desenvolver. De lá para cá foram muitos livros que eu li, livros até bem ruins hoje que eu falo. Porque a questão de ler livro é muito assim, né? Você também lê livros que são ruins, que você fala, isso aqui não dá. Mas eu tive contato com muitos livros bons, e foi quando a empresa, na época que eu trabalhava, me levou para fazer um curso de liderança, tá? Onde eu entendi um modelo mais descentralizado. Como que essa nova economia hoje, onde dá condições das pessoas terem acesso a modelos de negócios assim, de muito sucesso, tem que ser alguma coisa um pouco mais descentralizada. Para você descentralizar, você precisa fazer com que essas pessoas tenham condições e responsabilidade para assumir aquilo que você está entregando para elas.
Então, você precisa desenvolver, você precisa ser coach, você precisa ser inspirador, você precisa ser, em alguns momentos, modelador. Então, eu precisei assim, aprender, né, vários modelos de liderança. Precisei aprender a fazer uma leitura do momento e da empresa que eu estava vivendo para ver que tipo de líder que eu precisava ser. Eu abandonei aquela ideia de que eu sou assim e é só isso que eu posso fazer, e entendi que as empresas, elas precisam ter líder que tem essa percepção de como eles precisam ser e condições de ser. Então, por exemplo, eu já trabalhei em empresas que tudo era uma bagunça e tal. Então, quando está um caos, a empresa precisa de um líder um pouco mais autoritário, não no sentido de esmagar as pessoas, mas de botar ordem. Não é assim, é assado, tal, isso, aquilo. E aí, depois que a coisa entrou em ordem, aí você já não pode ser mais o autoritário, você tem que ser um outro tipo. Você talvez precisa ser um pouco mais modelador. Por quê? Porque essas pessoas que estavam ali num caos, elas precisam aprender como fazer as coisas. E aí você precisa estar preparado para poder dizer para elas, olha, faz assim, esse processo é assim, aqui você vai entregar, terminou aqui, entrega a nota fiscal. Esse é o modelador. Esse é o modelador, onde você ajuda as pessoas dentro daquele modelo de processo, geralmente, né, que precisa ser. E aí vai caminhando, você tem um coach, que é aquele líder que ele é mais desenvolvedor, ele vai ali e fala assim, o que você quer alcançar, onde é que você quer chegar, então ele te ajuda, ele te treina, ele ajuda você com ferramentas que possam fazer você pensar melhor, fazer melhores perguntas. Acho que o grande legado que eu recebi quando eu fiz o curso de coaching, né, pelo Instituto Brasileiro de Coaching na época, o professor Rogério Martins, foi exatamente isso, melhorar as minhas perguntas. Porque apesar do coach ele ser inúmeras ferramentas para você, né, enfim, fazer a coisa acontecer, a grande verdade é essa, está num ponto A, vai para um ponto B. São ferramentas para fazer a coisa acontecer. Mas eu acho que isso tudo começa a você melhorando as suas perguntas. De repente você está tentando resolver problemas que você precisa mudar os problemas. Uma ressignificação dos problemas. Então, foi até nesse momento que eu desenvolvi uma forma de se trabalhar o coach que eu chamei de trifocal, né? Onde você entende o ser humano como corpo, alma e espírito, e você desenvolve e ajuda as pessoas a desenvolverem equilibradamente essas coisas. Esse conceito do espírito, né, assim, muita gente liga com a questão da religiosidade, mas está muito mais dentro de uma percepção de se entender qual é a sua missão de vida, qual é o seu legado, qual é o propósito de você existir. Se você não existisse, se você não existisse, que falta faria? Então isso é importante, porque isso vai te ajudar nas suas decisões. Está alinhado ao meu propósito de vida? Não, não está. Então eu vou deixar de lado e vou dar prioridade para outras coisas. E a pessoa precisa cuidar do corpo também. Você é meu colega de academia. Estamos ali, né, cuidando da nossa saúde e tudo mais. Isso é importante também. Eu comecei a valorizar isso agora na pandemia. Fiquei internado 5 dias. Graças a Deus eu não passei mal, né, nem corri risco de vida. Mas são 5 dias que você fica ali dentro e fala assim, cara, 40 anos, 40 e poucos anos, você não vai cuidar da tua saúde, não, do teu corpo? Você quer só trabalhar mesmo, correr atrás aí? Dá mais atenção, então foi um momento importante. E a parte da alma, a parte do psique, da emoção, né, da mente, são partes também que, assim, valorizar a questão da leitura, assistir coisas. Né? Posso compartilhar um assunto bem interessante? Pode, claro. Quando eu mudei para Natal, fui convidado para sair daqui e morar lá em Natal, foi uma experiência muito legal, porque eu não conhecia o Nordeste. Não conhecia ninguém. Aí vai eu e minha esposa para uma cidade que ninguém conhece ninguém e tal. Quando você é promovido muito novo, tinha 23 anos mais ou menos, você fica doido, assim, precisa absorver o maior número de informações, precisa fazer a coisa acontecer. Então, fazia aula de inglês, de francês, fazia Muay Thai, um monte de coisa, né? Dava aula e tudo. E aí chegava em casa, a minha mente ficava assim, muito acelerada, né? Perturbada. E aí o que eu fazia? Eu ia jantar, 11 e pouco da noite, eu ia jantar e sentava em frente da televisão e ficava ali assistindo um pouquinho. E com o passar do tempo, a minha esposa falou, olha, eu até entendo, assim, é o momento, você precisa realmente se entregar para isso e tal, mas assim, me dá esse momento da televisão para você conversar comigo, enfim, cara, toda a razão. E aí foi quando eu deixei de assistir televisão, assim, televisão aberta, né? Uhum. E foi uma revolução na minha vida, onde eu vou, eu faço questão, né, assim, quando eu tenho a oportunidade de falar, porque foi uma revolução na minha vida. Eu lia um livro por ano,
2, olha lá, muito obrigado, assim. E aí passei a ler 2, 3 por semana, comecei a ser um devorador de livros, e isso me ajudou muito, assim, a viver de forma melhor, tanto no aspecto da liderança em si, como do ser humano mesmo, como clareza de propósito. Hoje eu me defino assim como uma pessoa que é uma pessoa simples com sonhos extraordinários, uma definição bem objetiva. Mas o meu grande legado da vida é, de alguma forma, né, o apóstolo Paulo, em determinado momento ali, os discípulos estavam numa cidade, e aí falaram assim deles, né, falou assim, ó, esses que têm transtornado o mundo chegaram aqui também. E claro, eu quero ser uma pessoa que transtorna o mundo, não, né, assim, a parte violenta, no sentido das ideias, dos pensamentos, de despertar nas pessoas. Eu falei assim, ó, deixa de ser alguém que come uma informação que previamente já deixaram para você e passa a ser o protagonista, vai você atrás das informações. Porque o que eu ouvia muito, por incrível que pareça, era assim, se a gente deixar de assistir a televisão, a gente vai ficar mal informado. Aí eu falava isso, mas eu lia um livro por ano, agora estou lendo 2 por semana. Você acha que eu estou ficando mal informado? Você deixa de comer aquilo que alguém quer que você coma e você começa a se alimentar de coisas saudáveis e Esse assunto de televisão é uma coisa interessante. Incrível que pareça, eu também mudei. Eu tinha sempre diminuí muito. Eu tinha um tempo na frente da TV que eu gostava de chegar em casa, ligar a TV. Uma relaxada, E principalmente depois na época da pandemia, que aquilo lá não relaxava a gente, deixava a gente pior ainda. Falava pra todo mundo. E com o tempo eu fui e tirei a TV também da minha vida. Falei assim, não vou. Claro que eu adoro, eu pego o YouTube e começo a ficar daqui, ficar dali e procurar assuntos que me interessam. Isso, né? Exatamente. E aí eu fui perceber uma coisa interessante. Às vezes eu me olho, hoje, domingo agora, fazia muito tempo que eu não assistia um Jornal da Globo, o Fantástico. Falei, vou assistir. E foi muito bom eu assistir, porque nesse momento que eu assisti, eu prestei atenção e eu consegui eu assisti e fazer autocrítica de tudo que eu estava vendo. E não, como você falou, mastigar aquilo, engolir e pronto, é isso. Passivo, né? É isso que aconteceu aquilo. E aí eu percebi que essa autocrítica, ela só existe na gente a partir do momento que você fica sem. Exato. Porque eu conheço pessoas que elas ligam uma TV de manhã, põem um outro canal e ela fica ali, política, isso, aquilo, o dia inteiro. Né? Na hora que você vai conversar com a pessoa, ela é um poço de informação. Mas esse poço, qual é a qualidade da água? Né? Então é isso que eu fico pensando muito, que eu acho muito importante, que as pessoas têm que dar uma avaliada nisso. Sem dúvida. E aí você acrescenta esse pensamento, que assim concordo plenamente, Alexandre. É o seguinte, nós vivemos num momento muito complicado, que é das fake news. Então você tem assim, o que é verdade nisso tudo? O que é de fato algo que você... Porque é o mal, assim, mundial. E aí quando você põe ainda deepfake, que assim, a inteligência artificial vindo para poder colocar palavras, que assim, é um negócio espetacular. Eu estava vendo, tem uma inteligência artificial que você está gravando um podcast, mas você tem intenção, por exemplo, de fazer com que esse podcast vá para o espanhol, para o inglês, para outra... Você pega esse vídeo, você carrega, escolhe qual é a linguagem que você quer fazer, e ela molda a tua boca com a tua voz, com a tua entonação, tudo certinho, para uma outra língua. Então, quer dizer, hoje qualquer um pode dizer qualquer coisa, vai ter o vídeo rolando, vai estar assim. Então, deepfake, que é essa mentira mais profunda ainda, quando você usa de argumentos computacionais, poder colocarem palavras na sua boca e tudo mais. Então, assim, como que as pessoas podem ser ajudadas a encontrar o que é real? E aí, depois que você encontra o real, ainda você tem um outro problema, que é o seguinte, eu estou vendo hoje as crianças, né, com muita dificuldade. Vocês têm YouTube, você tem ChatGPT, você tem tantas ferramentas de inteligência artificial para te ajudar a trazer as informações que você nunca teve. Mas as pessoas não têm interesse disso, porque não sabem o que elas precisam saber. Elas trabalham o vício, você reparou? Eu tenho um filho de 12 anos, fez agora.
E aí você começa a reparar o que ele assiste, porque como ele usa o meu login e senha, então eu vejo tudo que vem da inteligência artificial dele, que é aquilo que ele são as prioridades dele. Cara, você olha e fala, gente, que conteúdo horrível, falta de. Você olha assim, não tem início nem meio e fim. É difícil você sentar um adulto que tem uma certa qualidade assim, de pensamento, começar a assistir aquilo lá. Aí você fala assim, cara, a criança está sendo bombardeada com esse tipo de informação. E o pensamento que a gente precisa ter em relação a essas informações é que ela é alimento. O conceito desse trabalho trifocal, ele se baseia nisso. Olha, o corpo precisa de alimento, a alma precisa de alimento, então o espírito também precisa de alimento. Então, aquilo que entra em você é o que te alimenta. Se você tiver uma nutrição ruim, você vai ser uma pessoa. Então, o cuidado com as crianças é redobrado, porque a criança come aquilo que você põe no prato dela. Sim. Se nós, como pais, como responsáveis, assim, não estivermos olhando isso de forma muito atenta, vem na esteira uma vida completamente cheia de dificuldades, sobretudo nos relacionamentos. Porque hoje, né, tudo é líquido, tudo é muito, assim... Muito volátil, muito né? volátil, né? E aí você tem um ambiente de muita bobeira, então a pessoa pensa que a vida é essas bobeiras, essas coisas que tem por aí. Então, que nível de profundidade a gente está instigando, né, desafiando os nossos filhos a ter? Então, acho que é uma conversa importante, né, falar sobre isso e ficar atento. É alimento adulto. Com certeza. Esse trabalho que você veio fazendo, você já acompanhou pessoas que tiveram esse início do seu trabalho, você trabalhar a cabeça deles e o resultado? Sempre. O que você viu? Era uma coisa muito bacana. Quando eu começava, porque todo o meu conhecimento foi voltado para as empresas que eu trabalho, eu nunca fiz isso fora, né? Não tinha essa profissão. Então, eu chegava para as pessoas e falava assim, olha, para você trabalhar comigo, de um ano para o outro, o teu currículo tem que ser completamente diferente. Você vai começar comigo, você me dá teu currículo aqui, eu vou acompanhar. Então, tudo que eles faziam, eles colocavam ali, lida determinado livro, fez tal tipo de curso, porque tem muita coisa gratuita. Eu falei, vocês não vão gastar dinheiro com isso. Tem muita coisa gratuita e de qualidade. Então, chegava depois de um ano, aí eu começava a falar assim, cara, como é que tá a questão da tua saúde aí? Tem feito exercício, tem praticado algum esporte, abandonou algum tipo de vício que não seja salutar para você? O que você tem feito nessa parte? Eu ia fazendo um acompanhamento. Então, além de ser um acompanhamento de desenvolvimento, era uma conversa muito prazerosa, muito bacana, porque ela acontecia ao longo de um ano. E a empresa, ela estava dentro do acompanhamento, você ter essa conversa uma vez por ano. Uma empresa que prezava muito por essa questão do desenvolvimento pessoal. Então eu vinha acompanhando. Certa vez eu lembro que eu levei todos para um parque que tinha lá em Porto Velho, isso já na época. E aí eu peguei e mostrei para eles o parque, falei assim, olha, agora eu quero assim, ajudar vocês a se inspirarem. Então eu quero que vocês olhem aqui que tem no parque e vocês me tragam alguma coisa que de alguma forma inspirou vocês. Foi muito interessante porque eu tinha um coordenador de manutenção que era uma pessoa muito simples. Ele executou, não tinha muito estudo, mas era um grande executor. E veio dele algo assim que foi o mais profundo de tudo que eu ouvi lá, né? Ele pegou e falou assim, Marcel, tá vendo essa ponte aqui? Eu falei, tô vendo, era uma ponte que levava duas pequenas ilhas que tinham assim. Falou, eu olhei para essa ponte e falei assim, eu não tenho cuidado das minhas pontes. O que é isso, X? Ele falou, olha, eu não tenho conversado com meu pai, eu não tenho conversado com a minha mãe, eu tenho tido um relacionamento muito superficial com a minha família. Então eu olhei para isso aqui e fiquei inspirado a voltar a trabalhar esses relacionamentos. Então, do ponto de vista espiritual, né, isso é muito significativo. Porque quando a gente olha a estrutura da alma, né, na sua mente, a vontade, a emoção, o que me parece é que ela não foi feita para suportar a carga desse mundo que a gente vive. Por isso que hoje você tem tantas doenças da alma e que acabam tendo transtornos no corpo também, né? São os efeitos psicossomáticos. Então a alma por si só ela é muita carga para cima dela. Se você fica se alimentando, como você falou na época da pandemia, alimentando, morreu, isso vai ficar complicado para sua alma gerir. Agora quando você olha para o teu espírito ele tem o que a gente chama da esperança. A esperança é algo extremamente importante dentro de uma vida disso. Se a pessoa perde a esperança, não resta mais nada para ela. Então,
coisas que realmente alimentam o teu espírito, como esperança, como assim, você entender qual é o teu propósito de vida. Aliás, eu sempre gostei muito e não abria mão de participar do momento da contratação dos colaboradores. Porque essa era uma pergunta que sempre tinha. Assim, qual é a tua missão de vida? O que você quer com isso? Mas eu nunca ouvi alguém falar sobre isso. Você vai falar assim, puxa, mas são jovens, 20, 24 anos. Gente de 20, 24 anos já tinha que ter clareza da sua missão de vida, pelo menos assim, um aspecto inicial, básico. Sim. Hoje o jovem de 12, 13, 14, eu quero ser piloto, quero ser aquilo, eles perdem isso no caminho. Certo? O que você ganha com isso? Não, eu quero ser piloto. Tá, mas o que você ganha com isso? É só o salário? É só o dinheiro? É só isso? O que você constrói? Qual é o seu legado? Como é que as pessoas vão lembrar de você? Então, é algo que ela passa de uma perspectiva simplesmente dela, e o quanto isso afeta os outros também. Então, a gente levava as pessoas a falarem sobre isso e ia, né, assim, aumentando. O momento da contratação acabava sendo um momento assim, muito legal de você conversar com as pessoas, e eu sempre agradeci, cara. Você dividiu um momento muito importante aqui comigo, de te agradecer. Talvez não dê certo você trabalhar, né? Mas assim, quero te dizer que você dividir algo da sua vida comigo foi um negócio assim. Legal, Marcelo, você falando, eu sempre perguntei também qual o objetivo de vida da pessoa. Sabe por quê? Porque quando você tem um negócio, se a pessoa encaixa o seu negócio no objetivo de vida, né? Esse negócio seria ganha-ganha. Esse negócio cresce, a pessoa ela flui, as coisas andam, porque assim, o empresário, ele tem ideias, ele quer crescer, mas as pessoas que compõem aquela empresa, aquela engrenagem, cara, é a coisa mais importante que existe numa empresa são as pessoas. Às vezes você chega assim e fala assim, nossa, olha aquela empresa imensa. Tira todo mundo, deixa o dono lá sozinho. Não tem sentido, não vai funcionar. Você entendeu? Então, assim, é muito importante quando você tem o seu negócio e nesse momento você tem pessoas que têm aquele objetivo de vida pelo menos paralelo com o que você pensa. Uma das coisas mais legais que eu recebi na minha vida foi que, muitos anos depois que eu saí de uma empresa, eu recebi um e-mail de uma colaboradora da limpeza, ela era supervisora na época, onde ela falou assim, Marcelo, estou indo para a formatura da minha filha. E aí você vai entender o quanto isso é legal e o quanto é profundo, porque em determinado momento que eu trabalhava no shopping, eu desenvolvi um programa chamado Administrador dos Sonhos. Basicamente, era você chegar para as pessoas e falar assim, qual é o teu sonho? Porque a grande verdade é que quando você pergunta para as pessoas qual é o sonho delas, elas não sabem te dizer. E se elas não sabem te dizer, é porque elas têm vivido uma vida que eu falo sempre assim, é a vida do Sísifo. Né? O Sísifo foi aquele que foi punido rolava lá a pedra até lá em cima, depois a pedra caía, ele ia do outro lado e ficava ali rolando pedra. Ou seja, trabalha para pagar conta. Você trabalha para pagar. Por que você trabalha? Eu trabalho para pagar conta, porque tem conta para trabalhar. Então, assim, é muito penoso você viver sob uma perspectiva de que você trabalha para pagar conta. Quer dizer, isso não tem fim. Agora, quando você trabalha por um objetivo de vida, uma construção, aí o teu trabalho passa a ter um significado muito mais profundo. Então, no momento em que eu perguntei para essa colaboradora, ela falou assim, olha, eu queria ver muito a minha filha se formar. Eu queria que ela fizesse uma faculdade. Eu falei, você trabalha para isso? Eu trabalho, só que assim, meu salário, Marcelo, não dá para poder pagar mensalidade numa faculdade. E nesse shopping aqui de Cuiabá tinha uma universidade dentro. A gente foi lá, conversou, o pessoal da universidade e tal, e ela conseguiu uma bolsa para colocar a filha dela para estudar. E você receber alguns anos depois, dizendo assim, olha, conquistei o meu sonho. Quer dizer, essa pessoa ela trabalhava de um modo diferente, porque ela entendeu que a empresa estava 100% comprometida com o sonho dela também. E quando ela vê isso, a recíproca é verdadeira. Ela fala assim, eu também vou trabalhar de uma forma diferente para ver os sonhos do empreendedor virarem realidade. Então, o administrador de sonho sempre foi algo assim muito bacana. Uma coisa que me emociona bastante. Um rapaz também da limpeza, isso já lá em Porto Velho, que acabou virando case em toda a rede. Toda a rede absorveu esse programa. Lá em Porto Velho, quando eu perguntei para ele, falei assim, o que você quer ser? Aí ele parou assim um tempo e falou assim, o meu pai nunca me perguntou qual era o meu sonho, o que eu queria ser, nunca me perguntou. A empresa que eu trabalho está interessada em saber qual é o meu sonho.
Nós estamos comprometidos a ajudar você a alcançar o seu sonho. Então, algo assim bem bacana ouvir, né, dos colaboradores. E dentro dessa que você falou, né, de entender os colaboradores como parceiros de negócio, pessoas que são muito importantes, eu sempre quis aplicar os conceitos do capitalismo consciente, onde você passa a ter, né, o que eles chamam de stakeholders, para que a sua empresa seja amada. Então, dentro dessa filosofia do capitalismo consciente, que acaba sendo uma reforma desse capitalismo onde você maximiza os lucros, coloca, né, todas as vontades do CEO, do presidente da empresa em primeiro lugar, você consegue entender, você começa a perceber que além, né, dos sócios, você tem outras coisas que são muito importantes. Por exemplo, o meio ambiente é importante. A empresa onde você está melhora o meio ambiente, ela é consciente da importância do meio ambiente, a comunidade onde ela está inserida, você consegue trazer algo de valor para a comunidade, você consegue fazer com que os seus colaboradores amem a sua empresa, quando você promove, por exemplo, um curso de finanças. Porque você imagina, coisa que eu tinha lá, a pessoa trabalha num shopping center, vê vitrine o tempo todo. Quando você vai olhar e fala assim, você tem alguma dívida? Você tem alguma coisa? Tem. Eu comprei um celular que muito acima do valor lá. Então, você ajudar as pessoas nessa questão de fazer um orçamento doméstico, tudo isso a gente promoveu olhando os problemas que a gente tinha ali com os funcionários. Por quê? Porque a gente sabe que, como você falou, tira essas pessoas, não tem mais sentido, você não consegue realizar o teu sonho. Então, há de se ter uma percepção de parceiros de negócio realmente. Ó, é uma parceria ganha-ganha, eu estou comprometido contigo. Obviamente, as pessoas devolvem isso com comprometimento. Isso é legal. Engajamento, né? Engajamento, isso é legal. É muito bom a gente indo nesse assunto, vendo, é fantástico. Tem muita história bacana. Mas e por isso que assim, até falo, é bom trazer você aqui, Marcelo. A gente conversa e eu vou aqui, assim, assimilando, vou ganhando conhecimento. Eu também. A cada pessoa que eu tô aqui conversando. É fantástico, cara. Legal, eu fico demais. muito feliz. Mas assim, eu vou mudar um pouco do assunto. Claro. Tá? Porque como a gente gosta muito da tecnologia, e eu tive uma discussão aqui com o Sander Martino. Discussão não, nós tivemos um debate sobre o carro elétrico. Ah, sim, eu inclusive assisti. E aí? Sandro é um amigo, tivemos também bastante contato. Sandro, um abraço, irmão. Sander Tudo Martino. de bom, hein? E aí eu vi, assim, ele falando da questão do carro elétrico, eu, assim, de uma forma geral, entendo que hoje a tecnologia do carro elétrico, ela é uma tecnologia emergente, né? Não dá para falar que o carro elétrico hoje está na sua melhor forma de apresentação, não está. Uhum. O que acontece, e aí você conhece como é a curva da tecnologia. Você tem um período inicial onde tudo é muito caro para você se pagar o desenvolvimento dela. Então, hoje o carro elétrico esbarra num problema muito claro, que é a bateria dele. Se você resolver o problema da bateria, assim como é, por exemplo, o painel solar na tua casa, a energia solar na tua casa. No dia que você conseguir resolver a questão da bateria, ou de como você armazena isso daí, você tem uma outra revolução. Porque aí você, assim, praticamente não tem mais dependência por completo do sistema energético. Então, hoje é difícil você pensar um carro que você tem que deixar uma hora, um tempo, a bateria ela vai perdendo a capacidade, né, e tudo mais. Então, hoje o grande gargalo da tecnologia do carro elétrico, apesar de quando você compara motor a combustão e o motor elétrico tem uma eficiência muito superior. Então, assim, eu tive um professor na universidade que foi lá na década de 60, 70, ele foi o desenvolvedor daquele carro a hidrogênio. Né? Então, até na faculdade ele sempre mostrou como funcionava, que é um carro elétrico, só que a fonte de combustível era o hidrogênio através da hidrólise da água. Você separa o oxigênio do hidrogênio e utiliza o hidrogênio. Então, desde lá eu sempre fui muito interessado nesse assunto. Falei, é o futuro. E eu, como engenheiro eletricista e técnica eletrônica, né, é o futuro. E recentemente eu fiz um curso para justamente trabalhar essa conversão. Por que não dar oportunidade para que quem tem um carro a combustão, né, 1.0, 1.4, alguma coisa nesse sentido, um carro um pouco mais simples que usa muito, por que ele não faz a conversão? É como desenvolver um sistema para fazer essa conversão para elétrico. E aí eu esbarrei justamente na questão da bateria.
Agora, a grande notícia é que quando isso vai se capilarizando, né, você vai ganhando escala, a tecnologia ela vai sendo pressionada para poder fazer a revolução dela na questão da bateria. E hoje você tem projetos muito bacanas, inclusive brasileiros, da bateria de sal, das células combustíveis, né, sobretudo utilizando etanol. Então, assim, eu estou para ver, muito recentemente, onde essa questão da bateria seja resolvida e o carro elétrico encontre, então, a sua melhor forma de apresentação. Hoje as pessoas estão pagando caro, de certa forma, para poder bancar essa tecnologia. Mas vai chegar uma hora que ela vai ter escala. Aí a tecnologia vai se baratear. O problema todo é assim, que dá um medo, né? Não há dúvida. É a questão da bateria. Cara, duas coisas. Uma é aquela sensação que você tá na rua e pode acabar a bateria. Que é igual você tá com o celular e o celular tá acabando a bateria e você fala, e agora, onde eu vou plugar esse trem? Não há dúvida. Né? E a outra questão é que você não pode ir longe. Né? Autonomia. Autonomia. E uma coisa assim, a minha cabeça não para, ela fica trabalhando. E aí você imagina, o gerador hoje, todo carro a combustão, ele tem o alternador. E eu sempre fiquei pensando, por que não existe nos carros elétricos cada roda com um alternadorzinho girando com a roda? Alguns modelos da Tesla, por exemplo, eles são isso, são 4 motores. Você fala o alternador para poder aproveitar o giro para poder gerar energia. Alguns híbridos utilizam da força do vento. Então você está andando, tem uma turbina ali dentro, ele usa essa turbina para poder fazer. A frenagem regenerativa também é assim, a própria energia despendida no sistema de frenagem, em alguns casos, ela é absorvida também. Então, estão se pensando em todas as formas de fazer com que a eficiência seja cada vez maior. Então, eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a tecnologia assim, não tem como voltar atrás, o futuro é realmente elétrico. Eu acho que não responde ao problema maior, porque assim, está se pensando em se fazer carros. Mas o problema não é se fazer carros. Hoje o problema nosso maior é a quantidade de carros que se tem. É andar na rua. É andar na rua. E eu tive a oportunidade de ficar uns 8 anos fora de Cuiabá. Quando eu voltei, foi logo pós-Copa, eu estranhei demais o trânsito. Falei, gente, que Cuiabá virou? Hoje você anda e o problema do trânsito é muito grande. Então, quando você olha, né, eu tenho sempre essa curiosidade, eu olho os carros que estão ali. 80%, 90% dos carros tem uma pessoa lá dentro. Então, você tem 60% do espaço físico de um carro ocupando espaço no trânsito sem necessidade. Aí que eu falo, né, como nós precisamos de lideranças, aí eu falo realmente pessoas que estão à frente, né, da política e tudo mais, com visão. Elas têm que olhar os problemas com outros olhos. Nós precisamos de líder visionário. Verdade. Alguém que olha para esse assunto e fala assim, gente, então vamos desenvolver. Os pensadores aqui da nossa comunidade precisam resolver esse problema. Ah, mas a moto tem... Então tá, se a moto é algo que traz muito acidente, machuca, vamos criar uma moto que não aconteça isso. Ou a gente tem hoje, que nem você falou, um incentivo do governo, que eu tenho um Smart que é pequenininho, para 2 pessoas. Aí. Cara, não pega espaço em nada. Então, né? olha aí. Poxa, cobra menos do cara, tira imposto, não paga IPVA, para que as pessoas troquem. Ela fala assim, não, peraí, para que eu vou pegar esse grandalhão aqui se esse aqui é muito mais barato? Aí você vê soluções do tipo assim, o problema do trânsito é fazer estradas mais largas, né? Eu sempre falo assim, é como você tratar a obesidade colocando um cinto, uma calça maior, um cinto maior. Então você não vai ali para resolver o problema, você cria vamos criar mais saídas. Agora, qual é o custo disso, se você realmente olhasse e fizesse um pensamento, assim, gente, já que é uma pessoa que está dentro do carro, são 2, por que não criar carros que você ande com segurança, que proteja da chuva, que tenha todas essas características e que dê segurança para poder fazer? Então, esse pensamento mais visionário, né, que eu sempre falo assim, que a inovação é a chave de toda a revolução. Onde é que surgiram as grandes ideias? Dos problemas cotidianos. Um dia alguém olhou para o trânsito e falou assim, tem satélite, tem GPS, por que eu não pego um programa que pega essas informações e ajuda as pessoas a pegar caminhos melhores, a fugir de engarrafamentos? Aí surgiu o Waze, né? Surgiu outras. Então, quando a gente olha o problema, a ideia vem dali.
Sim. Deixa de ser filosofia, que eu falo que filosofia é a ideia sem ação. E aí passa a ser a inovação, que é a ideia com a ação. Incrível que pareça também, a dificuldade, ela sempre tem um valor. Sim. A pessoa, ela aprende, ela muda, né? Tudo que é muito fácil fica sem graça, como monótono, acabou, não tem nada de legal. Aí, e Marcel, você também assim, criou um software. Isso. Né? Alguns. O Hobbit. O Hubid, né? Hobbit. É aquilo que eu te falei, quando a gente começa a entender que... Explica essa ideia. A ideia, ela vem justamente de você observar aquilo que tem sido a tua dor, né? A tua dificuldade no dia a dia. Eu lembro de uma colaboradora, muito boa colaboradora, que trabalhou comigo num shopping lá do Rio de Janeiro. E ela chegou para mim e falou assim: Marcel, eu quero fazer algo grande dentro da empresa, eu quero ter destaque, eu quero realmente realizar um negócio bacana. Como é que eu faço? Que curso que eu tenho que fazer? Eu falei, então tá, você tem que olhar assim, qual é o grande problema na área que você trabalha? Olha para ele, começa a ver como resolver esse problema. Então, eu tinha sempre um grande problema enquanto gestor de shopping, que era o seguinte: nós precisávamos o tempo todo de orçamentos. Precisava de orçamento. Precisava comprar um motor, por exemplo. Você liga para uma empresa, manda um e-mail, essa pessoa demora para responder, não vinha. Aí depois, quando vem os preços, você tem que compor, colocar os três juntinhos, apresentar o melhor preço, a melhor forma. Eu falei, por que não a gente fazer com que isso fosse um pouco mais dinâmico? Então, o Hubid, a ideia do Hubid, inclusive, é um site que está pronto, né? O sistema está pronto, está online, inclusive. Quem digitar www.hubid, né? Que vem de Hub, você conhece a área da informática, uma forma de conexão. Hubid tem esse sentido, de você fazer uma conexão. hubed.com.br. Nós vamos colocar na descrição do vídeo. Legal, bacana. Tá, Miguel? E aí, então, por que não fazer? Por exemplo, se você é uma pessoa que quer fazer uma reforma na sua casa, você precisa de material hidráulico, material elétrico, né, uma tinta, alguma coisa, você entra nesse aplicativo e coloca ali o que você quer. Vendedores da cidade inteira, vamos dizer assim, elas vão receber um balãozinho dizendo assim, ó, tem alguém que está precisando de um material elétrico X, Y, material hidráulico, da tinta e tudo. E essa pessoa de forma online vai dizer ali qual é o valor, qual é o preço, vai fazer toda a negociação. E em questão de pouco tempo, essa pessoa ela vai ter ali 5, 6 orçamentos, né? E automaticamente esse sistema ele coloca ali quais são as melhores ofertas. Marcel, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um software chamado Cetrix, que ele está há muito tempo no mercado, e eu tive uma ideia também assim de fazer isso. E aí eu falei assim, nossa, eu tenho... Hoje o nosso forte é oficina mecânica retífica, né? E autopeça. Aí eu falava assim, nossa, e se toda vez que você precisar de uma peça, ele sai já batendo direto no sistema, ele vai ver distância? Exatamente. Né? É um mercado que eu sempre pensei muito. E aí eu vi uma coisa assim, que há muito tempo foi passando, e naquela época a tecnologia não é como hoje. Hoje nós temos celular, e naquela época não era todo mundo que tinha computador. E hoje, essa ideia, Marcelo, é fantástica. Se você parar para pensar que é essa interação, porque se você parar para pensar, ela é uma interação. Né? Hoje nós temos ferramentas que são parecidas, que fazem outras coisas. Mas se você colocar essa interação entre todas as empresas, isso. Só que eu vou te dar uma dica. Alimentar esse software, tudo, na época que eu pensei, era colocar um chupa-cabra. Eu até brincava com isso. O que é esse chupa-cabra? Você fazia vamos dizer, chegava a empresa, vamos fazer a parceria, você vai entrar na minha rede. Eu coloco um softwarezinho, ele vai monitorar os seus códigos de produto, não sei o que, e vai alimentar o sistema automático. Evitando dessa forma, fazer cadastro. Entendeu? Quando a pessoa procura, ele vai lá no chupa-cabra de todas as empresas e busca isso aí, faz um SQL ali, pum, te dá o resultado. Né? Porque o grande problema que eu na época encontrei foi a questão da pessoa alimentar. Então, quando a gente coloca essa questão do balãozinho, é legal, ele está avisando tudo, mas às vezes
o funcionário não vê, às vezes ele está correndo, tá atendendo alguém, e isso aí às vezes dispersa um pouquinho. Por isso que eu falei do chupa-cabra. Por isso que na época eu estudei isso aí pra caramba, entendeu? Mas é uma ideia fantástica, cara. Porque tudo que a gente vai sair de casa, às vezes a gente procura e fala assim, cara, eu quero comprar tal coisa. Você já vai para o Mercado Livre ou compra. Né? Só que você vai pegar isso longe. Exatamente. Enfrentar trânsito, né? E as necessidades, calor e tudo mais. A necessidade diária. Né? Desde pedir uma água. Isso. Né? É fantástica essa ideia, cara. E assim, não há uma expectativa da nossa parte de que a ideia está pronta e assim, a gente sabe que é carente de muita informação, né? Eu falo assim, tem que ter muita visão de quem está usando. A ideia é no mínimo de clique possível. Aliás, tem uma pessoa que tem raiva de um monte de clique, sou eu. Eu gosto assim, dá um clique é coisa a resolver. Outro dia eu tive uma experiência assim, eu tenho banco fintech e tenho banco tradicional. E aí a nossa empresa foi procurada por um gerente desse banco tradicional, dizendo assim, puxa vida, faz tempo que a gente não opera, que não sei o que, eu tô vendo, tem algum dinheiro ali, por que você não... Assim, gente, eu não quero nada com vocês, assim, eu tenho porque o meu cliente, ele quer pagar através desse banco, ele tem um negócio, mas se dependesse de mim, eu não tinha mais, eu só tinha fintech. Eu preciso tirar um extrato do cartão de crédito, eu tenho que dar 16 cliques, eu falei pra ele, eu tenho que dar 16 cliques para saber qual é o extrato do meu cartão de crédito corporativo. E nessa outra na fintech, é um clique, eu clico lá, eu já apareço lá, manda para o e-mail, Então assim, hoje é tão diferente as visões, né, de aquilo que está voltado mais a ter uma perspectiva de quem está usando, e que um outro que fala assim, olha, cliente, esse aqui é o que tem, usa aí, do jeito que está aqui. Então é muita diferença. E nasceu dessa concepção. O menor clique possível, e qual que é a bacana? À medida em que as pessoas vão utilizando, o banco de dados vai sendo criado. Sim. Então, à medida que as pessoas vão pedindo fio, tal, não sei o que, aquilo lá já vai para um banco de dados, quando ele clica, mesmo que tenha sido outra pessoa que tenha pedido, já vai aparecer. Já tem essa informação. O vendedor, né, fez um input lá. Então, você vai criando um banco de dados interativo que vai facilitando nessa formatação, na escolha ali dos itens que ela precisa fazer. Legal, isso é fantástico. Uma coisa até que eu, como analista de sistemas, eu sempre briguei. Assim, pegava dúvida, porque eu também fui o outro lado, fui o programador. O que o programador faz? Ele senta e desenvolve aquilo. Você fala assim, eu quero isso, isso e isso. Aí o cara fala, só quer essas informações só. Aí o programador faz da melhor forma, pra mim, programador. Jogo na tela e fala assim, ó, toma aí. Aí o cara olha e fala assim, mas como isso? Eu sempre falei para meus programadores, você tem que fazer a forma de programação mais chata e mais difícil, que é aquela onde você vai colocar as informações para a pessoa de uma forma objetiva, fácil e rápida. Mas isso aí eu vou perder muito tempo. Mas você perde tempo como programador, mas o operador... A experiência do usuário é o que conta no final das contas. Então, é uma parceria bacana, porque eu tenho assim, o ideento lá de casa, quem tem as ideias sou eu, muito em virtude desses calos que a gente encontra no dia a dia. Sim. E a minha esposa, então, ela é cientista da computação, ela faz a parte da programação e fez, né, lindamente aí, esse site fazer acontecer muito em graça delas. Mas tem essa discussão. A cor desse ícone aí, bota uma cor um pouco mais neutra, mais isso, mais aquilo. Bota, porque é a experiência do usuário que... Mas é uma ferramenta fantástica. Eu, como um empreendedor, eu falo, Marcel, isso aí é uma coisa de futuro. Só a questão é fazer isso, deixar a pessoa a poucos cliques da informação, e aí você acaba criando automaticamente aquela necessidade diária da pessoa ir atrás. Né? E uma coisa mais importante ainda, às vezes você trazer informações para ela que é relevante, que é não só daquilo que ela pode encontrar, mas é aquilo que também está próximo dela, né? É fantástico. É essa facilidade que as pessoas cada vez mais precisam. Você imagina, você está tarefado, tem um monte de coisa para fazer. Pega o carro, vai lá na loja, faz, olha e tal. Se você tem um sistema que encurta isso daí, vai sobrar tempo para ela se dedicar àquilo que é realmente importante, né? A família e tudo mais. Então, as grandes ideias, elas vêm novamente, né? Elas vêm dessas situações mais complicadas, desses gargalos
a gente tem no nosso dia a dia. Eu conversando com um amigo meu, e ele até me deu uma cutucada, e aí, você não vai me chamar lá no podcast? O quê? E aí eu até pensei, falei, cara, ele é de uma área também da tecnologia. Eu falei, se a gente reunir uns 3, 4 caras de área de tecnologia com a mecatrônica, que todo mundo pra gente falar, cara, dá assunto e briga muito legal, né? Mas eu acho que a gente tem que uma hora trazer, porque essas informações são muito relevantes para as pessoas. Eu acho que compõe um ambiente até bastante salutar para isso também, é você ter as pessoas que são os pensadores, porque, como eu falei, o pensamento do técnico é de fazer a coisa acontecer. Então, se você dá um desafio para ele, ele fica focado e resolve aquele desafio. Agora, essa percepção do desenho, do design, são realmente assim, algumas pessoas que têm uma percepção a nível de usuário. E eles são importantes também para essa discussão, porque daqui a pouco você está se envolvendo num problema que você não precisava resolver, que às vezes nem tem, né? Verdade. Então, nós técnicos, né, temos muito esse pensamento de fazer a coisa acontecer, mas alguém tem que entender se aquilo é de fato um problema, é uma dor, que vai ter condição de levar esse problema. Mas concordo contigo, assim, que é uma discussão muito bacana, muito legal, tecnologia, o impacto da tecnologia. Eu sempre digo assim, não é toda mudança que é bacana, eu acho que com o tempo a gente vai aprendendo a entender o que é de fato uma tecnologia que vai ser útil para você, não é tudo que você tem que abraçar, até porque a tecnologia é cara, ela tem um preço. Então, nós precisamos ter mecanismo a entender qual é o impacto disso. Eu lembro de uma discussão que eu tive lá no shopping, por exemplo. Precisamos desenvolver o aplicativo do shopping. Eu falei assim, gente, olha o celular de vocês aí, quem tem aplicativo do shopping? Ninguém tinha. Então nós estamos conversando de um negócio que na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela vai lá e desinstala. Então precisava ter um outro método de fazer com que a pessoa, quando ela precisasse, ela não precisasse ocupar a memória do celular dela com aquele tipo de informação. Então nós pensamos, né, num modelo onde você tem apenas ali o ícone, e esse ícone, né, ele te levaria para a página do shopping, para o serviço do shopping, daí já é um desenvolvimento web. O aplicativo estava fora do celular, ele simplesmente, através de uma API, buscava os serviços que ele precisava. Quanto que ocupava no celular? 0. Se eu ocupar 0, a pessoa falou assim, deixa aí. Mas antes, durante muito tempo, a memória é um negócio que você fala assim, eu preciso ser mais seletivo no que eu deixo no meu celular. Verdade. Mas uma coisa eu te falo, Marcelo, isso é muito importante. As ideias nós temos. Às vezes, as nossas ideias, ou as ideias de um outro empresário, de qualquer um, ela não é uma ideia que... Ela é boa, mas ela não é uma ideia que vai se adaptar ao público, né? É a mesma coisa que você falar do shopping. Você vai desenvolver um software, um aplicativo para um shopping. Qual o objetivo? Né? Vou encontrar a loja. Uma pessoa que vai... Você tem que pensar o que ela vai fazer no shopping primeiro, né? Então, para tudo nós temos que ter nessa vida, eu já percebi, é recompensa. Se você faz um aplicativo para a pessoa entrar dentro do shopping, ele tem que estar avisando para você o que ela tem de recompensa para usar aquilo lá. Ela não pode sair dali, eu não estava sabendo que estava tendo esse negócio aí dentro. Na loja tal. Isso. Eu lembro que há muito tempo também na parte de desenvolvimento, e tinha o celular, e aí eu comecei a desenvolver um negócio interessante, que era o seguinte, dentro de cada loja, ela ia ter um aplicativozinho, que a pessoa passou ali na frente, ela disparava um SMS com uma informação legal, útil. E aí eu fiquei, cara, isso é legal, quando isso é legal, comecei a escrever, a fazer o projeto. Aí um dia eu peguei e chamei a minha mãe, né? Acho que ela nem vai lembrar disso. Falei, mãe, se a pessoa se entrar no shopping, você vai passar nas lojas e vai te avisando tudo. Ela falou, para com isso, esse trem enchia meu saco. Eu já ia na hora pegar esse celular e jogar no chão. É bem isso. Aí eu parei e falei, não vai dar certo. É a perspectiva de quem vai usar. Eu lembro também, tive uma experiência no shopping lá em Natal. Falou assim, tem um investimento alto pra gente pegar e aumentar as nossas placas de comunicação. Eu falei assim, gente, eu observando a característica aqui do nordestino, ele gosta de conversar com as pessoas. Vocês vão encher de placa aqui, e ele vai chegar no vigilante e vai falar assim, cara, onde é que é o banheiro? Mas não deu outra. Fez todo o investimento.
e a gente manteve o mesmo nível de vamos dizer assim, o vigilante não deixa ser alguém de segurança, passa a ser um atendente. Então, é muito isso, é olhar quem vai usar. Você quer isso? Isso é algo de valor para você? Vale a pena. Senão a tecnologia passa a ser algo impositório, caro e impositório. Aí goela abaixo, e todo mundo tem que ter também. Aí você fica, né, como tem vários shoppings, assim, fazendo promoção, desde que você pega e faça instale o aplicativo do shopping. Quer dizer, se as pessoas não estão instalando, porque não tem. Se você tem que obrigar as pessoas, é porque não está tendo valor. Pois é. Marcel, deixa que eu acho que é importante você deixar o que hoje você oferece de serviços, né? O que você é coach, o que você faz, o que um empresário pode precisar. Então, hoje eu estou me dedicando à indústria familiar, né? Nós temos uma indústria, eu sou a terceira geração da indústria da construção civil, que fica ali, né, a Constubos, na Avenida Palmeiro Paz de Barros. Constubos é de vocês? É nossa. Antiga essa empresa. Antiga. Inclusive, eu quero aproveitar aqui a oportunidade de te dar uma revista comemorativa que mostra bem esse nosso legado, essa nossa trajetória. Aí, galera. Isso. A propaganda, meu próximo, meu próximo patrocínio. Parceiro de negócio, é isso aí. Que maravilha, que legal. Então, meu avô nordestino veio pra cá, construiu, desenvolveu. É meu? Teu, claro. Opa! E aí depois o meu pai, né, com o falecimento do meu avô, meu pai tomou conta, e meu pai hoje se dedica ao tratamento de saúde, que ele está doente. Então eu pude estar ali à frente da empresa, da área da construção civil, parte de drenagem, né, pluvial. Eu tenho me dedicado quase que exclusivamente ao desenvolvimento dessa indústria. São 4 empresas ali dentro. Então eu tenho que, assim, praticamente me dedicado só a isso. E aí estou inventando também de concluir a engenharia civil. Eu já sou formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal, só que aí, como eu fui colocado dentro desse ambiente da construção, da engenharia civil, eu falei assim, eu preciso ser muito bom naquilo que eu estou fazendo. Então, não tem jeito, voltei a fazer mais uma engenharia e estou concluindo aí, se Deus quiser. Então, basicamente, é na área da construção civil que eu tenho me dedicado mais. Que legal. E essa parte da gestão, essa conversa gostosa, maravilhosa, liderança, e a gente tem realmente reservado, né, para os amigos e para as pessoas que a gente acha assim, de verdade, de coração, muito importante. Que maravilha, que legal. Marcel, eu vou até fazer uma pergunta para você, que é bom a gente... Claro. Eu uso hoje pé de painel. Eu faço o pé, que é aquele me chama aquele tubo, né, metálico, tudo. Eu posso fazer isso de cimento, com ferro dentro? Pode. Como se fosse um pilar. Isso. Basicamente o pré-moldado ele é a forma. Você faz um projeto estrutural para entender quais são essas cargas, né? Acho que você tem uma carga bastante de vento, né? Nos momentos, então ela tem que ter também essa previsão, né, de suportar essa carga de vento. Você faz ali a parte do projeto estrutural e é extremamente rápido e barato. Ele fez a forma, é só fazer. Aí, que legal. Eu não sei não, tô achando que eu vou trocar os meus pés de painel. Tem bastante vantagens. Que maravilha, que legal. Marcel, eu vou agradecer essa conversa aí maravilhosa. Nós tivemos aqui mais de 1 hora de conversa. Meu Deus, não é possível. Parece que foi ontem. Foi. Mas acho que foi muito assim, prazeroso a gente trazer essas informações para as pessoas. Também gostei bastante, para mim também foi. E esse é o objetivo do PerenhaCast. Legal. Galera, quer deixar algum recado para alguém, alguma coisa? Eu acho que agradecer, né, a você mais uma vez pela oportunidade, agradecer as pessoas que estão vendo aí o podcast. E o meu coração é de alguma forma ter acrescentado alguma coisa de valor, alguma pulguinha atrás da orelha, algum pensamento, algum desafio, alguma coisa nesse sentido. Legal, e esses 3 pilares, hein, galera? Muito legal, muito legal. Muito obrigado, Marcel. Obrigado a você, meu amigo. Valeu. E é isso aí, gente. O programa fica por aqui, mas não esqueça de compartilhar nossos vídeos, do sininho, e vamos até o próximo vídeo. Valeu, tchau!